Bora assistir aqui agora um vídeo do Vitor, que me recomendaram, que chama Qual é o melhor vilão da DreamWorks? Vamos ver qual é o melhor vilão da DreamWorks. Então, deixa o like. E o vídeo é grande, então sentem-se direito, bebe uma aguinha, faz uma pipoca se quiser e bora. Depois de um tempo pensando, eu acho que eu finalmente tenho a resposta. A DreamWorks é meu estúdio de animação favorito. Antes meu estúdio favorito era a Eles Sony, realmente só fazem que, muito parando filmes pra bons. analisar quantos filmes desses estúdios realmente mudaram minha vida, Pois é. a DreamWorks teve um impacto bem maior na DreamWorks minha realmente vida. faz E, uns troços obviamente, na cabulosos. maioria das pessoas que eu vejo por aí, online também. Não é à toa que Shrek, Kung Fu Panda e até Madagascar entram nos trending topics do Twitter quase todo mês. Enquanto eu não vejo ninguém falando mais de Disney e Pixar. Isso se deve também ao fato de que a Pois é. Disney e a Pixar se confortaram na mediocridade, enquanto a DreamWorks se reinventou e lançou dois dos melhores filmes do estúdio, tudo no mesmo ano. Disney Eu só queria quer saber fazer de um ficar vídeo sobre minha fazendo coisa favorita live desse action, pô. estúdio incrível. E algo que todo mundo concorda que é o que eles fazem de melhor. E aí, Biel? Os vilões. Não só porque eu queria falar deles no vilões geral, realmente é muito mas também legal. porque um certo filme recém-lançado São uns deles personagens trouxe um muito dos maneiros. melhores vilões da história Esse das bicho é foda. animações. Então, esse é o meu top 10 melhores Iradíssimo. vilões da DreamWorks. Vamos descobrir qual deles é o melhor. A única Vamos regra lá. é, só vamos ter os vilões dos filmes principais do estúdio, os que lançaram Ok. no cinema. Nada de sequência de DVD, curtas de filmes, filmes originais de streaming e nem séries. Não só porque Ok, a maioria ok. desses nem foram feitos pelo estúdio principal, mas também porque se fôssemos contar os vilões Inclusive, de séries, esse aí que no ele tá melhor dos mostrando eu não casos, eles conheço. seriam E parece só bom. bonzinhos, nada mais nada menos. E Que no filme é pior esse aí dos que tá casos, mostrando eles de seriam fundo? os piores vilões que eu já vi na minha vida. Enfim, que comece o top Disney 10 chatona. melhores vilões da É. DreamWorks. Foi a época, né? Que filme é esse aqui, ó, que tava passando aqui no começo? Aqui, ó. De séries, no melhor Que filme é esse aqui? É um filme? É uma série? Alguém sabe? dos casos, Gostei desse visual desse eles personagem. seriam Fiquei com vontade de ver. Caçador as de primeiras Trolls, eu menções acho. honrosas. Vilões que eu gosto muito, mas não são bons o bastante pra chegar no top 10. Começando com os 3 vilões da Aardman empatados. Senhora Os Tweedy, bonecos de Sapão massinha ainda, e velho. Victor Quartermain. Todos são ótimos para seus respectivos filmes. O Victor é um vilão patético, mas extremamente engraçado. A Senhora Tweedy é assustadora e bem ameaçadora. Ela serve ao tom mais sombrio de Fuga das Galinhas muito bem. E o Sapão é meio Sim. que uma mistura balanceada desses dois aspectos. Esperto e engraçado. Depois temos a Capitã Esse ali de eu Bois. acho que eu não vi. Pra uma franquia shitpost como Madagascar, de Bois serve muito bem ao filme. E todas as cenas de ação e perseguição dela são muito boas. Eu só queria que Eu acho que eu tivesse um nunca vi filme melhor. Madagascar Depois também. temos a Caixinhos Dourados e os Mas Três eu não Ursos, lembro do de filme ter mais assistido. recente do estúdio. Eu adoro Oh, eles. essa aí é Eles irada. são extremamente carismáticos e gostáveis. Mas é meio que por isso que eu não coloco eles no top 10, sabe? Eu gosto muito deles, só que eles são mais antagonistas do que vilões. Eles vão contra Sim. o protagonista e não tem motivos malignos por trás, entende? Depois temos o Joãozão Trombeta, também de Gato de Botas 2. Sim, esse Os filme tem personagens 3 do vilões. Gato Por de incrível que Botas pareça, ficaram muito ele bons, executa né? todos muito bem. O João Trombeta é pra ser o vilão alívio cômico engraçadão e ele consegue facilmente. Ele tem uma péssima motivação, mas esse é o ponto. Ele é só uma criança mimada que coleciona artefatos de contos de fadas e só quer tudo pra ele. Ele é mau ele tem só aquela porque sim. bolsa É que isso cabe deixa ele tão tudo. engraçado. E isso é um É tapa irado. na cara nos vilões da Disney que tipo, ah meu Deus, eles são tão Exatamente. compreendidos. Não, o João Trombeta ele é só o puro caos e é isso mesmo. Ele quer ser mal só porque sim. Exato. Eu adoro Ele isso. só quer o Para caos. finalizar as menções honrosas, temos o ser mais poderoso da DreamWorks. O incrível, o primeiro e único Dwayne LaFontaine. Eu nem preciso explicar por que ele é perfeito. Enfim, vamos logo pro top 10 de uma vez. Ok. Ninguém é mais esperto que eu! Rumpelstiltskin. Um dos meus vilões favoritos do universo de Shrek. Ele é bem carismático e engraçado e ao mesmo tempo foi muito esperto e foi o primeiro e único vilão de Shrek que ganhou. Mas eu confesso que eu não O lembro plano muito dele é desse tão genial, personagem. tipo, ele conseguiu tocar nas inseguranças do Shrek e fez ele entregar o reino de bandeja pra ele. Ele deu uma chance do Shrek ser um ogro de verdade de novo, em troca de Faz tanto apagar tempo que eu um assisti dia da Shrek que eu existência não pra isso lembro muito desse acontecer. personagem, Então, não. ele apagou o dia que o Shrek nasceu. Agora eles estão num universo onde o Shrek nunca existiu, onde ele não conheceu o burro, não salvou a Fiona. Os reis desesperados pediram Caramba. ajuda ao Rumple, que os traiu, roubou o reino pra ele e matou os pais da Fiona. E no final de tudo isso, se o Shrek não conseguir fazer tudo voltar ao normal, no final do dia ele vai morrer. Ô, De louco. vez, assim. Nossa, nem lembrava dessas Insano. coisas. Eu não me canso desse vilão, Falou, sinceramente. Ele é muito divertido de se assistir e a impecável dublagem do Cláudio Galvão é a cereja do bolo. Se eu ganhasse uma Olha. moeda cada vez que o Cláudio Galvão dublasse um vilão baixinho de Shrek, eu teria 2 moedas. O que não é muito. Caramba, mas ele isso fez aí os ter dois. acontecido 2 vezes. Esse dali e o Lord Farquaad também. Lord Farquaad Fera é da hora. vingança, Fazedor de viúvas. Quem é mesmo? Kai. Kai? Nunca ouvi falar.
Ok, brincadeiras à parte. O Kai é um ótimo vilão. Muita gente gosta de zoar ele e falar que ele é um vilão esquecível e tosco. Eu simplesmente não consigo Oh, mas é concordar. mó legal, o bicho é Todo um mundo costuma tourozão comparar maneiro. com o Tai Lung e o Shen, que são vilões praticamente perfeitos e... Sim, comparando, você realmente percebe que o Kai não chega nem perto deles. Mas isso não tira o fato de que o Kai é um vilão brabo. Design excelente, estilo de luta insano. É outra, Sério, eu não sei explicar por quê, mas Eita, vilões é com outra armas franquia duplas de sempre filme me que eu tenho que empolgam. reassistir. As lutas deles são brabíssimas. Uma das músicas Tanto Shrek mais quanto marcantes e Kung da Fu hora que eu já Panda, ouvi, tipo, eu tenho que pegar pra eu boto a minha reassistir mão no tudo. fogo, que mais Faz gente se muito lembra tempo da que eu vi, eu não música lembro de tema muita do Kai coisa. do que das músicas tema do Tai Lung e do Shen. Só sei que eu Ótima gosto. atuação tanto em inglês com o lendário J.K. Simmons, quanto em PTBR pelo também lendário Leonardo José, que infelizmente veio a falecer em 2020. Sim, a motivação Sim. dele é genérica e tudo mais, mas vocês Parece um idolatram médico, tanto o por quê? Shen, e a motivação dele é tão genérica quanto... Opa, será que eu falei isso muito alto? Enfim, eu continuo achando o Kai um vilão da hora. E eu tô cansado de fingir Ele é maneiro. que ele não é. Só pelo Todos os design defensores dele ser do Kai maneiro, quando eu já precisamos gosto do deles. personagem. A fandom do Kai está morrendo. Compartilhe se você é um verdadeiro kaixista. Príncipe Oitavo. do Egito é considerado por muitos fãs de animação um dos, se não o melhor filme da DreamWorks. Por mais que eu prefira os mais fantasiosos, como melhor? os de Shrek, Kung Fu Panda, entre outros, eu consigo entender e concordar 100% quem coloca esse filme no top 1, porque ele é perfeito. Provavelmente a melhor adaptação que eu já vi de uma história bíblica. É tudo tratado com Caramba, tanto alguém aí respeito e considera maturidade, com animação Príncipes nível do Disney Egito na Era o de Ouro. melhor Uma das filme da melhores DreamWorks? dublagens que eu já vi. Mas se eu fosse falar de tudo que é bom nesse filme, eu ficaria aqui por horas. Então vamos continuar pro que interessa. Ramsés, eu não sei se é assim que pronuncia, desculpa, é o vilão mais cruel da DreamWorks, e por motivos óbvios. Tudo nele é Mais tão ou menos. acreditável e bem adaptado, você sente que ele é uma pessoa mesmo, entende? Uma pessoa terrível que por pressão de E não capivara? cumprir as expectativas de ser um faraó melhor que seu pai, se tornou pior em muitos níveis. O conflito entre ele e Moisés é tão perfeito e acreditável. Eu nem sei bem como descrever, palavras não descrevem o quão bem executado tudo nesse filme é. Mas se é tão bom, por que ele tá no top 8? Ah. Ele pode ser um vilão sensacional, mas tá longe de ser meu favorito, sabe? Acho que vocês entendem. Enfim, continuando. Este é um dos filmes mais trabalhosos da DreamWorks, precisando de teólogos pra criar a história. É porque é uma história bíblica, né? A adaptação de uma história bíblica foi, a galera considera o melhor filme da DreamWorks, mesma empresa que fez Shrek. Difícil um filme ser melhor que Shrek 2. Muita gente reclama comigo sobre minha opinião em um certo vilão de Como Treinar o Seu Dragão. Dizem que ele é mal desenvolvido, Como Treinar com Seu Dragão é potencial bom, enorme hein? desperdiçado, falta de Inclusive conexão o com último Como protagonista Treinar e Seu uma Dragão eu ameaça não assisti patética até hoje, considerando tô o enrolando contexto pra do ver. filme. Eu repensei tudo Quero isso assistir a e trilogia vocês inteira têm de uma razão. vez só. O Maratona. Drago Sangue Bravo é realmente um dos vilões mais patéticos e mal executados que eu já vi. Como que um conceito tão incrível foi tão jogado no lixo facilmente desse jeito? O cara vai totalmente desprotegido falar com os heróis pra só ficar gritando e girando o bastão, com absolutamente ninguém e nada protegendo as Porra. costas dele, e todo mundo só deixa ele fazer essa idiotice. Isso é Tamanho do ridículo. bicho. E o plano dele era matar o Soluço, porque o Soluço era a maior ameaça pra ele nesse momento. E mesmo ele vendo que o Banguela errou o tiro e acertou o estoico, ele vê que o Soluço tá vivo, vai embora sem nem ligar, e mais tarde no filme ele ainda fala isso. É difícil livrar-se de você, devo dizer. Eu não te entendo qual é o seu problema. Deixa eu me acalmar falando Teve de um a vilão bom de chance, né? verdade. E não aproveitou. Grimmel. O que eu mais adoro são vilões que tenham ou uma enorme conexão com o protagonista, ou quando eles vão completamente contra as morais do protagonista e são o literal oposto deles. Sim. Grimmel é o perfeito exemplo desse segundo caso. Ele se encontrou na mesma situação que o Soluço, na mesma idade que ele encontrou o Banguela, mas ao invés de soltar o Fúria da Noite, como o Soluço fez, ele o matou. Fez com que todos soubessem o seu Caramba. nome e começassem a o temer. E com isso ele começou a sua caça em busca da extinção dos Fúrias da Noite. E o Banguela foi o único que restou. E isso é bem desesperador. O primeiro encontro Né? entre ele e o Soluço é tão bem escrito. Tem uma vibe muito parecida com a introdução de um certo vilão mais na frente dessa lista, só que não tão boa. E o que eles falam sobre o pai Nossa, do real, Soluço, eu nossa, gosto eles- muito de Como Treinar Seu Dragão e eu quero muito pegar pra poder assistir a trilogia inteira. Você cresceu. Antes de assistir o 3, eu quero pegar pra assistir o 1 e o 2 pra lembrar. Só no que deu. Aí A depois reação eu do assisto o Soluço é a 3. mesma da minha, porque, mano Na moral. do céu, o cara não tá de brincadeira. E eu sei que ele é um vilão meio unidimensional, sem muitas camadas por trás, mas é muito bem executado, entende? E o mais legal desse vilão é que ele venceu no final, tecnicamente. Ele foi a prova de que nem os humanos nem os dragões estão seguros enquanto estiverem juntos. Pelo menos, não ainda. E isso faz com que os humanos e os dragões se separem de vez, o que traz um dos melhores finais de qualquer filme do estúdio, e tudo por causa desse vilão.
E ele Caramba. tem um design da hora e o lance E ele dos falando essas jogadores coisas tá me tendo dando mais pra vontade de caçar ver outros ainda. dragões É bem da hora. Pena que não foi muito usado no filme, infelizmente. Mas enfim, sei, Gabriel. um ótimo vilão. Bart, eu não quero que você se assuste, mas pode haver um bicho O papão ombro ou tem mais de um camadas que nessa todos esses personagens. Quanto mais eu reassisto a Origem dos Guardiões, Shrek é eu incrível, adoro né? cada vez mais. Nossa, esse filme é Um legal. dos filmes mais underrated do estúdio e um dos que mais mereciam a trilogia, porque claramente é uma franquia que ainda tinha muito pra ser contado, sabe? E agora com a DreamWorks trazendo de volta franquias antigas de volta com novos filmes, e até em séries como a do Megamente, que foi Mas só tem anunciada um alguns filme meses desse atrás, Origem eu dos ainda tenho Guardiões, né? esperança de que eles vão trazer os Guardiões de volta em um futuro próximo. Mas enquanto Que é o que isso, tem o vamos Jack aproveitar Frost. o que nós temos. Um ótimo filme com personagens carismáticos, um conceito sensacional e um ótimo vilão. Em qual Nossa, outro é filme muito você vai irado ver o esse Papai filme, na Noel, moral. A Fada do Dente e o Coelho da Páscoa enfrentarem o Bicho Papão? Pois é. Esse filme é incrível. O Bril é um vilão Muito que sempre me irado, marcou muito bastante. irado. Um design simples, mas Real. funcional. A personalidade dele é muito legal de se assistir. Ele sempre estando um passo à frente de cada guardião e manipulando o Jack Frost pra atrapalhar o progresso Sim. dos outros, mesmo sem querer. As cenas de ação com ele são tão legais e bem animadas. Esse é o segundo filme da DreamWorks que mais tem energia de show. Nossa, ele usa sabe? uma Só que foice ele tá com gigantesca, Fupanda, pô, obviamente. iradíssimo. A motivação dele é meio simples Esse filme é e muito genérica, bom. mas o que mais importa é a execução. E aqui é muito bem executado. Ele vai acabando com as esperanças de cada um dos guardiões, um por um, e ainda por cima mata o guardião mais poderoso. E o melhor, eu falei mesmo, o Sandman é o melhor guardião. Eu não ligo pro que vocês falam. Tipo, olha pra esse cara. Ele vai até sua casa e vai te matar de dentro da sua mente pra fora. Ele é com certeza o segundo Irado. vilão mais assustador dessa lista. Ah, e a dublagem do A Jorge parte ruim Lucas desse deixa filme esse não ter vilão ainda continuação, melhor. real. Dá pra entender bem o porquê. No geral, uma ótima Tomara que primeira eles ameaça façam uma pra um continuação, primeiro né? filme dos Guardiões. Que realmente Vamos é lá, muito bom. DreamWorks, faz a o Origem segundo dos filme dos Guardiões. Guardiões, faz aparecer mais personagens de mitos, faz eles virem pro Brasil pra contratar o Saci e o Curupira pra enfrentar a Cuca, ou sei lá. Let's go, Guardians, please come to Brasil. Pô, real, mano, é muito maneiro. Poderia só deixar tocando o cover Essa coisa desse filme, ele juntar esses bichos, tipo... O Coelho da Páscoa, Papai Noel, essas coisas assim. É muito maneira a ideia, pô. É muito irado. E fazer eles ser uns bichos épicos, assim, irado. Muito maneiro, muito de maneiro. A Hero de Shrek 2, isso já justificaria ela estar no top 5. Eu podia só parar aqui, mas não faria jus. A Fada Madrinha é um dos melhores conceitos que a DreamWorks já criou. O fato da personagem que sempre foi um símbolo de esperança nos contos de fada antigos e que sempre ajudava as princesas a alcançarem seus finais felizes, na verdade ser uma líder da máfia dos contos de fada e só traz a solução pros mais privilegiados após ela mesmo causar os problemas. Essa pra fada pagarem madrinha pra ela é resolver arrombada depois. Insano. Facilmente a melhor vilã dos filmes do Shrek. Sim. Sim, dos filmes do Shrek. Red.com/r/nice guys. Capitão Pátria. Homem-Inimigo. Caramba. Superman do Injustice. Perto do Titã, eles colocam um rabinho entre as pernas e saem voando pra nunca mais voltar. Quanto mais o tempo passa, Megamente fica cada vez melhor. E no Como que esse Megamente é filme tem legal. 12 anos e nem parece que envelheceu. É insano quão à frente do seu tempo esse filme é. Principalmente com Faz o um Titã. bom tempo É o já que eu típico assisti esse aí nice também. guy, trademark. Ele é extremamente ameaçador, já que ele tem os poderes do Metro Man. E o que deixa ele mais ameaçador ainda é a personalidade psicótica e sociopata dele. E ele é muito engraçado também. Quase toda a frase dele dá pra usar de meme. E a melhor parte dele é o que eu Mano, falei tá me mais dando cedo, vontade o de Titã é o exato reassistir oposto do todos os Megamente. filmes que ele tá falando Busca um nesse novo vídeo, pô. propósito após perder Na tudo, moral. e aprende que fazer o bem é o que ele sempre queria de verdade, enquanto o outro, após conseguir todo o poder que queria, usa pra motivos egoístas e pra semear o caos, só por ter sido negado uma festa no pula-pula. É poético, sabe? E como o resto do filme envelheceu Que super motivação, bem, hein? essa cena aqui é 1000 vezes mais engraçada agora, papo reto. Shen! Um panda está entre você e o seu destino! O quê? Provavelmente o maior hot take dessa lista, eu acho. O Ninguém vilão ouve que nada. muita gente esperava no primeiro lugar e é o vilão favorito de 85% dos fãs da DreamWorks. Fonte, vozes da minha cabeça, mas enfim, Lord Shen, o fan favorite. Qual foi? Vocês não vão ficar com raivinha de mim por essa, né? Se fosse uma lista dos piores vilões e eu colocasse ele na lista, aí seria entendível os xingamentos, mas o cara tá em terceiro lugar dos melhores, que é um posicionamento bom, justo e não é nada que necessite de choramingos, beleza? Deixa eu explicar o posicionamento dele. Real, pra ver se tenho vocês que se reassistir acalmam. com o O Lord Fupanda Shen é um inteiro. vilão formidável, ameaçador, Ele é uma muito dublagem impecável do Márcio Simões, que também dublou o Grimmel mais cedo na lista. Uma Márcio conexão Simões é enorme com incrível. o protagonista, tipo, caramba, Márcio ele não Simões só é matou quem a mãe faz do Poco, como o também Stitch, quase pô. extinguiu os pandas. Tá tirando. Simplesmente o Esse cara ser é mais foda. cruel que a DreamWorks já criou. Tem que ser muito cruel pra matar panda, sabe? Isso já justifica ele estar no top 3. Junto das outras coisas, óbvio.
O que coloca ele Realmente, atrás os dos melhores próximos vilões dois da vilões pra DreamWorks são mim do são Kung Fu algumas Panda. poucas coisas. Por mais que É ele muito seja bom. mais cruel que os outros vilões, eu acho a motivação dele super genérica. Ele é só um general que quer dominar a China, ele é uma máquina de dominação mundial. Obviamente é muito bem executado, então esse é o defeito menos aparente dele. Porque ele fez uma arma que aparentemente nenhum mestre de Kung Fu pode counterar e tudo mais. Um canhão, né? Que mestre de O Kung Fu conceito vai muito parar um brabo, canhão? Mas, sei lá, se não fosse pela cena da torre desabando e a cena que o Po atinge a paz interior no meio da batalha, que é genuinamente uma das melhores cenas da história do cinema, esse filme teria a ação mais fraca da franquia, perdendo até pro 3. Eu sei que o Shen não precisa lutar, já que ele tem esse canhão, e ele é um pavão, né? Ele é mais fraco que a maioria Né? dos outros mestres, então ele sempre estaria na desvantagem. É o que faz sentido. Mas sei lá, considerando quão boas as únicas 2 cenas de luta do Shen são, seria tão mais legal se ele lutasse mesmo, considerando o quão boas são todas as lutas de Kung Fu Panda 1, sabe? Podia ser melhor. Sim. Além do Shen não ter profundidade nenhuma, ele é só uma criança mimada Realmente as crescida. cenas de E, luta de Kung vocês Fu Panda falam são muito que iradas. o Joãozão Trombeta é a mesma coisa e eu falei bem dele e tô dizendo que isso é um defeito no Shen, mas é porque o Joãozão Trombeta é pra ser um vilão alívio cômico, não é pra ser um vilão extremamente profundo e bem escrito de uma franquia realmente com um tema sério que é Kung Fu Panda. É por isso que o Shen peca um pouco, entende? E a backstory dele é quase inexistente, e o que tem é bem sem graça. Mas é o que eu falei, esses poucos defeitos não tiram o mérito Não posso dele ser falar um dos muito porque melhores eu não vilões lembro das tão animações bem de assim todos os tempos. E continua qual sendo que é a prova de motivação que a dele e DreamWorks tudo não mais, decepciona então- fazendo vilões. Quando ela quer, obviamente. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. O Lord Shen pode ser o fan favorite, mas ele nunca vai superar o Tai Lung pra mim. É óbvio. Tudo nele é tão bem desenvolvido e bem feito. O nível de imponência e ameaça dele não se compara a nenhum outro vilão até agora nessa lista. Esse Como o bicho plot aí do é filme cabuloso, pô. estruturado mostrando como o Tai Lung é um monstro imparável que ganha toda a luta que ele entra no filme inteiro. Numa prisão com 1000 guardas, ele sai de lá As ileso, lutas com esse deixando bicho aí pouquíssimos são muito sobreviventes, iradas, depois derrotando o muito grupo de heróis iradas. mais respeitado da China, os 5 Furiosos. Numa cena de luta que é tão perfeita e tão bem coreografada e, mano do céu, eu sempre me arrepio e me emociono vendo essa cena. Kung Fu Panda foi o primeiro filme que eu vi no cinema, com 4 aninhos de idade. E mudou minha vida. Foi uma experiência incrível que Cara, eu lembro até hoje. E primeiro até filme hoje, que ele Kung viu Fu no cinema. Panda é o filme O da primeiro minha filme vida, que eu vi sabe? no cinema Tudo nesse foi filme mexe comigo de um jeito Pokémon. tão especial. As lutas, o plot, os personagens, a síndrome de impostor do Po e, obviamente, o quão trágico é a backstory do Tai Lung e tudo sobre ele e o Shifu. Tipo, eu sei que conforme o Hugo falou, ele realmente não tinha solução e tinha uma escuridão no coração dele, blá blá blá. Então, independente se ele pegasse o pergaminho ou não, ele destruiria o vilarejo inteiro do mesmo jeito. Mas isso não é culpa dele, pelo menos não totalmente, mas sim do Shifu também, que não chegou no que ele estava transformando o Tai Lung com suas altas expectativas e colocando cada vez mais esse sonho na cabeça dele, com ele dedicando a vida inteira para no fim não significar absolutamente nada, ter treinado semanas, talvez meses sem dormir, treinando até todos os ossos do corpo dele se partirem, com seu Caramba. mestre dizendo que tudo ia valer a pena e que no fim ele ia realizar o sonho dele e trazer orgulho ao pai dele. Ele fez tudo isso para atingir as expectativas que o pai dele tanto esperava que ele fosse alcançar. E no confronto final entre ele e o Shifu se vê derrotado pelo monstro que ele criou e confessa toda a culpa e remorso que ele sente, implorando pelo perdão de seu filho. E por um breve momento, as palavras do Shifu atingem o coração do Tai Lung. Ele realmente sente tudo isso. Ele percebe depois que ele já foi longe demais pra realmente só desistir, mas os olhos dele não mentem. Essa cena me faz chorar toda vez que eu reassisto. Dá pra ver a tristeza no Simplesmente olhar perfeito. dele, né? Tudo nesse vilão é praticamente perfeito. Por Ele foi mais meu que ele favorito esteja por mais morrendo de 14 raiva anos, ali. Com razão. Kung Fu Panda é legitimamente uma das melhores animações de todos os tempos e um dos melhores filmes de todos os tempos, eu não tô nem aí. E esse vilão Kung é Fu um dos Panda fatores realmente que é aumenta ainda cabuloso. mais a moral desse filme. E vocês vão ficar Eu surpresos, lembro que mas sempre que lançava um algo filme novo de Kung aconteceu. Fu Panda, eu ficava Algo que eu nem animadaço pra esperava poder ver. Em 1 milhão de anos. É algo que você nunca espera chegar, ela só acontece do nada. A DreamWorks, no filme mais recente dela, conseguiu fazer não Gato só o de melhor Bosta vilão 2. dessa lista, como um dos melhores vilões da história das animações de todos os tempos. Nossa, esse filme é irado, velho. Que filme bom esse, velho. Na moral. Ora, por onde eu começo? Eu vou adiantando pra vocês. Gato de Que Botas 2, o filme último bom. pedido, é uma masterpiece. Melhor Sim. filme da franquia Shrek, segundo melhor filme da DreamWorks, atrás de Kung Fu Panda, e a segunda melhor animação da última década, empatado com... E é doideira, né? Porque o Gato de Botas começou lá no Shrek.
foi um personagem de Shrek que ganhou um filme próprio e simplesmente virou algo incrível. Com o Aranhaverso. Eu, real, não consigo escolher entre Gato de Botas 2 e Aranhaverso em qual é o meu favorito. E isso já é um sinal verde o suficiente Real. pra vocês saberem que vocês precisam O ver o estilo filme. de animação caso vocês não tenham visto do Gato ainda. de Botas Tô dizendo 2, isso a porque eu não história, posso o falar da melhor vilão, coisa do tudo, filme sem tudo. entrar em spoilers. É Então, tudo se muito você não bom, viu pô. o filme, eu recomendo ver sem tomar nenhum spoiler. Vamos lá. Esse filme tem 3 vilões. A parada que eles usam na animação pra cenas que são mais agitadas, eles botarem com um frame rate menor, parece que tá meio travado a animação. Isso ali dá um toque na animação que ficou muito foda, velho. É absurdo, é absurdo. O spin-off melhor que o original, não Para é? grupo de vilões. E de primeira você muito pensa que isso vai irado. encher demais o filme e deixar tudo bagunçado. Mas por incrível que pareça, não. Eles se encaixam perfeitamente no plot, todos têm seu Exatamente, então. propósito e todos têm o tempo de tela Tudo no necessário. filme é Alguns escolhido de vocês assim, vão discordar, de um mas já jeito eu muito explico. bem. O filme é De um sobre jeito muito vários bom. personagens indo atrás da lendária Estrela do Desejo, porque cada um tem um sonho a realizar. E o gato, que ele quer só se salvar mesmo, pedindo suas 9 vidas de volta, que ele perdeu de forma extremamente tosca e irresponsável. Agora, quanto aos outros vilões e seus papéis, vamos lá. A Caixinhos e os Ursos são os antagonistas, entende? Eles estão contra o protagonista pra pegar o desejo antes dele, e eles têm meio que bons motivos por trás, e você simpatiza com eles. A plotline deles é bem fofa e legal de esses ver. aí. O Joãozão Trombeta é puro caos e só quer todo o poder do mundo pra ele. Ele é um vilão alívio cômico. Mas o terceiro vilão, o Lobo, ele é um caso especial. A cena de introdução dele é uma das melhores cenas que eu já vi em qualquer filme. É uma cena, no puro sentido da palavra, perfeita. Eu nunca vi uma mudança de tom tão brusca num filme animado antes. O filme começa em clima festivo e assim que o lobo começa a assobiar, você sabe que algo Nossa, horrível na hora está que vê o prestes a assobio, você já dá acontecer. aquele Nenhum gelo, vilão já nessa fala, lista ai, chega ferrou. perto do nível de influência que esse lobo tem sempre que ele aparece. O gato enfrenta o lobo com bicho é arrogância de sempre, mas imponente, velho. ao ser facilmente derrotado e ver o sangue escorrendo de sua testa, ele percebe, é isso, esse é meu fim. Eu vou morrer e não vou mais voltar. Enquanto o lobo fica provocando e mandando ele pegar a espada de volta e lutar. E o gato, nosso tão grande Muito herói irado. destemido, foge em desespero. E o trauma foi tanto que ele decide se aposentar por causa disso. E o lobo continua perseguindo ele pra lembrar o gato de que ele tá sim atrás dele. Chega uma hora que o gato começa a ter um ataque de pânico. É, um ataque de pânico. E é tratado de um jeito tão maduro e respeitoso. Sério. Uma cena linda que, meu Deus, por que esse filme é tão perfeito? Enfim, voltando. Até que o gato se vê sozinho em uma caverna onde ele vê os antigos reflexos dos Nossa, seus dias ele de vê glória, nas suas outras vidas vidas passadas. dele, é irado. Percebe como ele deu nunca valor a nenhuma Essa das cena é vidas foda. dele, dedicando todas as vidas à sua imagem como herói destemido. Uma lenda tão grande que não havia espaço para mais ninguém. Até que o lobo aparece das sombras, para revelar que ele esteve presente em cada uma de suas mortes. Mas o gato nunca notou ele, porque o gato de botas ri na cara da morte. Então é revelado do melhor jeito possível que sim, o lobo é nada mais nada menos do que a morte, a personificação da morte, encarnada literalmente Não na assisti morte. ainda, Como ele é a assista. morte, ele sempre achou um absurdo essa ideia de 9 vidas, ainda mais o gato ter essas 9 vidas. Uma lendazinha arrogante que se achava imortal. E não deu valor a nenhuma delas, ele não é digno de ter essas 9 vidas. Então, pra acabar com isso, ele Assista que mesmo é foi muito atrás bom, da né? última pra acabar de vez com essa idiotice. Simplesmente perfeito. Eu não consigo pensar numa motivação mais criativa e tematicamente apropriada pra um personagem desses. Isso é Muito insano. bom, muito bom, não tem Caramba, jeito. DreamWorks, meus parabéns. Vocês, nossa, Esse vocês Gato de Botas se foi um superaram filme nessa. que Eu tô assim, aplaudindo aqui, nossa na moral. senhora, Na luta final não entre os sabia dois, que eu é uma das, precisava desse se não filme a até melhor luta assistir. da DreamWorks, o gato finalmente aprende a dar valor à sua vida e aproveitar ela ao máximo, ao lado de quem ele ama, e que ele deve sempre lutar pra não perder essa vida tão facilmente quanto as outras 8. E ao perceber a mudança no coração do gato, a morte tem um ataque de fúria por não enxergar mais o gato arrogante que nunca dava valor às suas vidas. Agora ele era realmente alguém digno de continuar vivendo. E assim, ele praticamente tira o chapéu pro gato, respeita isso e deixa ele viver. E vai embora assoviando nas chamas. Que jeito perfeito de terminar um personagem perfeito. Sim, a morte bom. é um vilão perfeito. E eu não digo isso metaforicamente, ou retoricamente, ou poeticamente, ou teoricamente, ou de qualquer outra Mas o forma lobo não é antagonista? sofisticada. Não, ele é o A vilão, morte né? é de fato o melhor vilão Ele é o da história principal da vilão vida. do Gato E de eu Botas. duvido que algum O outro filme que antagonista é a sair, Caixinhos mesmo com Dourados Futanda e os 4, ursos. tem um vilão que tire ele do trono tão facilmente. Ah, sim, e o mais insano. O filme pode ter uma mensagem linda sobre aproveitar a vida com quem você ama, mesmo com a constante lembrança da inevitabilidade da morte. Mas tudo isso é fachada pra coisa mais insana desse filme.
A morte do universo de Shrek é brasileira. Pois é, quem dubla ele na versão em inglês é o freaking Wagner Moura, o Capitão Nascimento, sabe? Ele fez um trabalho perfeito nesse vilão. E dublagem do Wagner Moura ficou incrível. Que a morte é brasileira. Dublagem não, né? A voz original. Isso é maravilhoso, honestamente. Infelizmente ele não dublou o filme em PTBR também, o que seria muito da hora e interessante, mas provavelmente por problema de agenda, sei lá, o Wagner não conseguiu dublar, ou sei lá, vai que a Universal nem chamou Vai saber, ele. Mas né? pelo menos o Sérgio Moreno fez um excelente trabalho aqui em PTBR. Eu adorei a voz dele dublada, mandou bem demais. E tem gente que fala que ele devia ter mais tempo de tela, porque, ai meu Deus, João Trombeta tem mais tempo de tela que o vilão mais legal do filme. Cara, é o seguinte, eu acho que, por mais que eu queira mais dele, né, eu queria que ele voltasse em algum filme futuro, porque eu adorei ele. Eu acho que se ele tivesse muito tempo de tela, ia tirar o impacto das poucas cenas que ele realmente aparece pra assustar. Exatamente, se ele aparece o tempo todo, não ia ser tão da hora assim, porque ele aparece nos momentos certos pra dar aquele medo e sair depois. Ele é encaixado perfeitamente no filme, pô. FNAF, nos primeiros... Ele só aparece, bota o terror no Gato de Botas e vaza. Normal, agora no Security Breach, susto toda hora, você não sente absolutamente nada, entendeu? Eu não sei se é a melhor comparação, Exato. mas eu acho que vocês me entenderam. O argumento que todo mundo diz é, ai, mas ele é a morte, ou seja, ele só tava fazendo o trabalho dele, ele não é um vilão, ele é um antagonista, entende? Ok, agora eu te pergunto o seguinte, um antagonista teria tanta raiva assim da pessoa que ele tá tentando matar, ainda mais a morte? Não, a morte tem que ser totalmente apática quanto a qualquer coisa que ela for fazer. Ela não fica com ódio de alguém e rancor pessoal ou com tristeza porque vai matar alguém, ela não sente nada, ela mata porque é o trabalho dela. E o lobo explicitamente fala que tá trapaceando pra matar o gato mais cedo. Então, obviamente, ele tá fazendo isso por puro rancor ou ódio. Sim. Dá pra ver o quão irritado ele fica quando ele percebe que não vale mais a pena matar o gato, entende? Só porque ele desistiu no final também não muda as atitudes dele. A morte em si, como um personagem, é um antagonista. Agora, a morte nesse filme tem um papel de vilão. É algo muito simples, mas ninguém para pra analisar direito e tá todo mundo... Ah, ele não é um vilão, para com isso, cala a boca, lógico que é, pô. Ele é um antagonista. Lógico Ele é que é os vilão. dois. Simples. Ele é isso. tudo. Cala a boca. Eu não acredito que eu me esqueci Ele é tudo dele. que dá pra ser. Meu Deus do céu, eu esqueci o melhor vilão dessa lista. Sim, melhor do que o próprio Lobo. Lorde Farquaad. Alexandre Dumpty. Não é possível O ovo. vilão ser tão perfeito assim. Olha o design Esse dele. ovo é da hora nossa, mesmo. Pique character design. Ele É simplesmente um maneiro, ovo com descolado. Olha rosto. só, isso é um ovo falante, gangster e ladrão e maneiro. E é dublado pelo... É pior que é legal esse Marcelo personagem. Garcia, e é muito brabo. E ele é o Humpty Dumpty, é isso. Eu não preciso explicar porque ele é incrível. Ele é o Humpty freaking Alexandre Dumpty. Ele estava lá o tempo todo, mano. E se você parar pra pensar, ele tem meio que o mesmo twist que o Lobo, que ele tava lá e observando o gato verdade. o tempo todo. Mas espera. Se o Humpty tava observando o gato o tempo todo, então... ele viu o gato... Enfim, antes de terminar o vídeo, eu queria falar com vocês sobre Qual parte que ele quis duas falar? coisinhas. Primeiro, eu comecei a fazer Não live captei. na Twitch. Mais ou menos... Real. Os vilões da DreamWorks realmente são muito bons. E esse vídeo serviu pra poder me dar vontade de reassistir um monte de filme que eu já tinha visto. Shrek eu tenho que assistir tudo. Kung Fu Panda eu tenho que reassistir tudo também. Como Treinar Seu Dragão eu tenho que reassistir o 1 e o 2 e depois assistir o 3 que eu não vi até hoje. Eu vou ter que assistir um monte de filme agora. Pronto, vou pegar todos os filmes que ele falou nesse vídeo e assistir tudo. Eu não lembro das coisas direito, mas faz muito tempo que eu assisti. Pô, eu assistia quando lançava os filmes. Aí vai ver, o filme lançou há 15 anos atrás, não lembro de mais nada. Vou ter que reassistir tudo. É isso. Não vai ter jeito.